Muito boa noite, 7 horas e 45 minutos. Sejam todos bem-vindos ao programa ao vivo do Futebol Gaúcho. Aqui no canal Futebol Gaúcho, você que já está acostumado, todas as segundas-feiras, das 7h45 da noite até as 8h30, atualizando todas as informações, campeonatos e além das competições, contando, claro, com matérias especiais produzidas aqui no canal Futebol Gaúcho. Aliás, já na abertura, eu quero fazer aquele agradecimento de sempre, porque a cada semana que passa, nós temos uma quantidade maior de visualizações e de pessoas acompanhando e compartilhando lá na nossa página do Facebook, o canal Futebol Gaúcho ao vivo. Então, muito obrigado pela audiência e principalmente pela maneira que nós estamos recebendo esse engajamento total de você que está no outro lado aí fazendo conosco este fomento do futebol gaúcho todas as semanas e, claro, combinando com o programa ao vivo nas segundas-feiras, sempre das 7h45 até as 8h30 da noite. Eu quero já na abertura, vamos destacar as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter ou no Instagram, canal Fute Gaúcho. Canal Fute Gaúcho, tanto para Twitter, para Instagram e também para Facebook. E você pode também, deve nos acompanhar pelo site www.futebolgaúcho.com.br. Inclusive na capa do site, aqui abaixo, tem Renan Mubarak retorna ao Colosso da Lagoa. Aliás, mandar um grande abraço, Renan, que está nos assistindo e que há bem pouco tempo foi um dos entrevistados aqui nas reportagens do canal Futebol Gaúcho, e o Renan Mubarak, que é um excelente gestor de futebol e que esteve numa das matérias conosco, e que bom que agora tem de volta aí o seu posto de trabalho lá no Ipiranga de Erechim. Grande abraço ao Renan e obrigado pela audiência de sempre. Já na abertura eu quero mandar um abraço especial para outro parceiro do canal Futebol Gaúcho e que está de aniversário hoje, que é o professor Luciano Elias, que é coach, que é especializado aí em gerenciar carreiras e auxiliar carreiras no início ou também ainda, por exemplo, na questão do futebol e principalmente trabalhando lideranças no esporte. Grande abraço ao professor Luciano Elias, que hoje faz aniversário. Bom, além do nosso site, você pode acessar lá no youtube.com/canal Fute Gaúcho. Você procura lá, youtube.com/canal Fute Gaúcho, e um detalhe, além de você acompanhar os programas e todas as matérias, todo o material que é produzido, o conteúdo gerado no canal Futebol Gaúcho, vá no cantinho direito da sua tela e inscreva-se no YouTube. Passe adiante, compartilhe com seus amigos, com seus parceiros, com as pessoas que gostam realmente de tudo que é feito no futebol do Rio Grande do Sul. youtube.com/canal Fute Gaúcho. Vá lá e se inscreva no canal também. Compre essa ideia conosco e espalhe por aí. Falei do Luciano Elias e hoje está de aniversário, um cara que não é gaúcho, mas que fez toda a fama dele no futebol no Rio Grande do Sul. Estou falando de Paulo Roberto Falcão, completando hoje 64 anos. Parece que ele é gaúcho, né? Mas não, ele é nascido em Abelardo do Luz, em Santa Catarina, mas nasceu para o futebol, para o mundo de maneira geral, usando a camisa do Internacional e conquistando muitas edições de campeonatos gaúchos. Então, um grande abraço, Paulo Roberto Falcão, completando hoje 64 anos. Desde já, vá mandando o seu recado, você que está nos assistindo nesse momento pela página do canal Futebol Gaúcho, manda o seu recado, pode colocar ali abaixo e marque principalmente de onde você está falando. Você coloca lá, Fabrício Berto, de Santa Cruz, por exemplo, João Batista Filho, de Pelotas, por exemplo. Então você coloca o nome e a sua localidade para que na sequência a gente possa também ter essa interatividade aqui, lendo alguns recados de tantas pessoas que estão neste momento nos assistindo e compartilhando também o programa ao vivo Futebol Gaúcho. Aliás, vamos para a rua, tem uma matéria especial aí apresentada pelo João Batista Filho. João Batista Filho, que na semana passada esteve aqui apresentando o Futebol Gaúcho ao vivo, e o João Batista bateu um papo com o Mabilha, ex-jogador do Grêmio, do Internacional, do Juventude, depois saiu para jogar fora também do Rio Grande do Sul e do país, mas o Mabilha agora que também tem uma boa carreira de técnico. Mabilha, atração agora no canal Futebol Gaúcho ao vivo. Vai, João! O convidado do canal Futebol Gaúcho hoje é Marcelo Mabilha. A primeira pergunta, eu já vou... Te reconhece mais por ser jogador do Grêmio ou por ser jogador do Internacional ou qualquer outro time? Tudo bem? Olha, evidentemente que do Grêmio. Eu fiquei muito tempo no Grêmio como atleta, né? Entrei no Grêmio com 10 anos de idade, saí com 20, são 10 anos jogando no clube, 3 anos no profissional, e depois tive mais essa passagem como treinador do time sub-20, equipe B,
Então, sou muito mais reconhecido por ter jogado no Grêmio. Impressionante o reconhecimento que a gente tem por ter uma passagem rápida no Corinthians. O Corinthians é um time de realmente muita massa. Em vários lugares do Brasil onde eu ando, as pessoas se lembram. E eu joguei muito pouco no Corinthians, né? Fiquei muito tempo na reserva, eu não era convocado, eu era bem jovem. Mas realmente a identificação com o Grêmio ela sempre foi e vai ser muito grande. Bom, identificação com o Grêmio por ser jogador. Mas o Mabília hoje é técnico. Mais alguma coisa? Não. Por enquanto a gente segue na função de treinador. Já recebi outros convites para ser gerente de futebol, gestor, enfim. Mas de teimoso, eu ainda sigo aí buscando o meu espaço como treinador. Tenho procurado ser bem seletivo na escolha dos clubes em que eu vou trabalhar. Felizmente ainda não tenho na minha carreira nenhuma demissão como treinador, ou seja, todos os trabalhos que eu começo eu consigo encerrar ou eu saio por opção própria, peço demissão, foi assim desde que eu saí do Grêmio. Espero, né, nos próximos anos, obter o reconhecimento que a gente chama assim, disputar a Série A e Série B do brasileiro. É um mercado muito competitivo, os treinadores brasileiros estão se qualificando muito, somos muitos no momento, então é um mercado realmente atraente, ser treinador, mas é um mercado muito difícil conseguir se colocar. O Grêmio está agora reformulando as categorias de base, já anunciou recentemente que está tentando mudar o time B. Tu foste um dos precursores daquele time. Como é que tu enxerga essa mudança? Tem que ter um planejamento muito grande para a equipe B. Não adianta tu ter uma equipe que não tenha competição, e infelizmente no Brasil nós não temos competições para sub-23, uma competição nacional. Grêmio e Inter acabam jogando com a equipe alternativa o campeonato estadual e acabam fazendo bons trabalhos, mas se tu não tiver uma equipe definida, um grupo de trabalho definido, e em alguns momentos no Grêmio a gente teve isso bem claro, e o rendimento e a resposta dos atletas ela foi muito melhor. E em determinados momentos no Grêmio, a gente teve uma equipe que se juntava na sexta-feira ou na quinta-feira para jogar. E aí era muito difícil para o comandante, no caso eu, para o treinador, tu motivar esses atletas, tu organizar esses atletas, porque o cara ele está treinando no grupo principal, achando que vai para o Maracanã, achando que vai para o Morumbi, achando que vai para o Mineirão, achando que vai fazer um grande jogo de Série A. E ele acaba tendo que jogar uma copinha em Rio Grande, em Pelotas, em Bagé, e aí ele vai realmente muito desmotivado. Então, essas equipes B ou equipes alternativas, sub-23, se não tiver bem claro para que ela serve, um propósito bem específico, fica muito difícil para a comissão técnica conseguir tirar do atleta um rendimento de altíssimo nível, que é o que se espera de jogador da dupla Grenal. Eu acho que depois da tua passagem pelo Grêmio, a passagem mais marcante é pelo Tubarão. O futebol catarinense, ele está muito diferente do futebol gaúcho. Recentemente teve uma projeção na Série B. Quais as diferenças? A gente acabou conseguindo recuperar com o Brasil de Pelotas, com o próprio Juventude na segunda divisão. Qual a diferença do futebol gaúcho para o catarinense? Olha, eu vejo que o futebol catarinense ele é muito mais identificado os clubes por região. Quem é de Chapecó torce muito para Chapecoense, quem é de Criciúma torce muito para Criciúma, né? Florianópolis a gente tem o Avaí, que é na ilha, mas já tem no Estreito Figueirense, tu tem o Joinville, e tu tem aqui no sul do estado o Tubarão e o próprio Ercílio, que acabou de conseguir o acesso semana passada. Já no Rio Grande do Sul, tu tem a massificação da dupla Grenal, né? Eu me lembro até hoje que a gente jogou a Copa do Brasil no campo pelo Juventude, em Caxias contra o Botafogo, o jogo da final, e não encheu o estádio Alfredo Jaconi. Então, assim, essa é a grande diferença. Grêmio e Inter são duas marcas muito fortes no sul do Brasil, e as equipes de Santa Catarina, o pessoal é muito identificado com o Rio de Janeiro e com o time da sua cidade. A minha escolha de ir para o Inter de Lages em 2015, quando eu saí do Novo Hamburgo, foi justamente porque tinham 4 equipes na Série A em Santa Catarina e uma na B. Então eu tinha a possibilidade de, já no começo de ano, ter jogos de altíssimo nível. O projeto do Tubarão já foi um projeto mais audacioso, porque tem uma empresa por trás que é a gestora do clube por 20 anos mais 20. A gente conseguiu fazer um trabalho realmente diferenciado lá, porque a gente levou muitos profissionais identificados aqui com o Rio Grande do Sul, sejam eles atletas ou profissionais formados aqui, como preparador de goleiro, auxiliar, analista de desempenho, preparador físico, e o resultado foi realmente
muito bom. O clube conseguiu retornar à primeira divisão depois de muito tempo. E eu joguei no Tubarão em 1996. Fui escolhido o melhor jogador do campeonato na época no Catarinense da primeira divisão. Infelizmente, esse ano no Campeonato Catarinense, no começo, a gente não foi muito bem. Eu acabei pedindo a demissão porque eu tenho um relacionamento com o presidente muito grande, né? Eu tenho outros negócios envolvendo futebol com o presidente e a gente espera em breve vir aqui falar sobre isso. Então a gente acha que o grande diferencial é a marca Grêmio e Inter, que são muito fortes aqui no estado do Rio Grande do Sul e acabam amassando um pouco o nosso interior do estado. Eu tenho que falar contigo também sobre o Pelotas. Pelotas e Juventude, 2 clubes que tu tem identificação. Como é que está a situação lá no Pelotas? Olha, a gente pegou o Pelotas no final do primeiro turno esse ano na segunda divisão. Na virada de turno a gente contratou 9 jogadores, o que não é uma coisa normal. Ou seja, o Pelotas quase que não classificou na primeira fase. A gente conseguiu um desempenho em casa muito bom, mas fora de casa o nosso aproveitamento ele foi abaixo do esperado. Não fui eu que participei do início do planejamento, eu peguei já com a equipe em andamento. É mais difícil tu achar atleta no mercado. Geralmente os atletas que estão disponíveis são jogadores vindo de lesão, jogadores um grande tempo parado. E a gente acabou não conseguindo classificar, e eu acho que classificou para a primeira divisão as equipes que realmente se planejaram, né? O próprio Fabiano no Avenida e o Paulo Henrique no São Luís de Juí foram os treinadores que montaram as equipes desde o início com muito planejamento lá atrás. Eu me lembro que ano passado, em outubro, o Fabiano me perguntava sobre jogadores para o Avenida, ou seja, ele já está fazendo isso de novo para o Gauchão. Então, acho que o planejamento do Avenida e o planejamento do São Luís de Juí foi o ideal e eles merecem realmente o acesso que tiveram. Bom, se o Pelotas não está tão bem, não conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Gaúcho, o Juventude está muito bem na Série B. Tu tem uma identificação, conquistou o título do Gaúcho, conquistou a Copa do Brasil também. A Juventude é uma equipe que eu tenho muito carinho pelos títulos importantes que a gente lá conseguiu. Já tive uma passagem lá de auxiliar técnico também. Espero retornar em breve como treinador. Gilmar Dalpozo está fazendo um excelente trabalho. O Zago conseguiu fazer uma campanha no passado surpreendente pela juventude da equipe, uma equipe não ser uma equipe muito rodada, uma equipe que entrou desacreditada na Série C e conseguiu fazer a campanha que fez. O Juventude está beliscando ainda o acesso para a Série A. Acho que seria importante para o nosso estado, né, a gente ter mais uma equipe na Série A, já que o Inter praticamente, né, caminha bem tranquilamente agora para o acesso aí, com a chegada do Guto. O Juventude, no meu ponto de vista, é uma equipe flutuante. O que seria isso, equipe flutuante? É uma equipe que momentaneamente pode estar na A, mas não consegue se manter na A por muito tempo, por uma questão financeira gigantesca, a diferença de orçamento, como para mim são Avaí, Figueirense, Chapecoense, Paraná Clube, Ceará, Bahia, Vitória. São clubes que momentaneamente podem estar na A, mas são flutuantes. Eles não vão conseguir permanecer na A muito tempo por uma questão simples que é financeiro, que a televisão hoje dá de dinheiro para os 12 grandes e que dá para as outras equipes. É uma diferença muito grande, absurda para quem gere o departamento de futebol, ter uma folha de pagamento com muita diferença. Eu tenho que fechar contigo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu é um cara vaidoso? Acho que todo mundo tem que ser, né? Todo mundo tem que cuidar da saúde. Hoje em dia a gente cada vez mais pensa na nossa saúde mental, né? Não só física, não só beleza, porque somos todos uma geração que vai chegar perto aí dos 90 anos de idade. E o que mantém o osso em pé é músculo, né? Então a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter uma boa... E cuidar bem do corpo, né? Sem dúvida. Olha aqui, então, aqui, ó. Olha aqui, presente da COD, Barbershop. Abre aí, ó. Abre aí, Mabília. Aqui, tá ganhando um presente, um shampoo pro corpo pra usar aí no teu dia a dia. Aquele abraço, obrigado por atender o canal do Futebol Gaúcho. Eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa. Mabília, técnico de futebol, ex-jogador, conversando conosco. Valeu, João Batista, batendo um papo aí com o Mabília, né? E para quem não teve a possibilidade de acompanhar o Mabília na época de jogador, o Mabília era altamente técnico, era bom jogador. O Mabília agora inicia a carreira de técnico. Aliás, na semana que vem, nós vamos na sequência agora falar aqui sobre a Copa Paulo Santana,
E na semana que vem, no programa da segunda-feira da semana que vem, nós teremos aqui no nosso cenário do Futebol Gaúcho ao vivo o troféu que o campeão da Copa Paulo Santana vai levar para casa, né? Semana que vem a gente tem isso aí. Aliás, por falar em Copa Paulo Santana, vamos para os resultados, porque nós tivemos a fase semifinal com a definição dos 2 finalistas. No domingo, 4h30 da tarde, o Cruzeiro perdeu para o São José pelo placar de 2-1 e esse resultado levou para a disputa de pênaltis. E nos pênaltis, o São José venceu mais uma vez pelo placar de 5-3. Então, o São José tirou o Cruzeiro, foi o São José para uma das vagas da final. E no mesmo domingo, só que às 5 da tarde, o Aimoré fez 2-0 no Pelotas, resultado que também levou para a decisão por pênaltis. E nos pênaltis, o Aimoré venceu novamente por 4-3 o Pelotas. Então, nós teremos na final o São José com o Aimoré. Vamos levar aqui a composição toda da fase das quartas de final, a semifinal que eu acabei de falar, e resultou numa final entre Aimoré e São José. O primeiro jogo da final da Copa Paulo Santana vai acontecer no domingo, às 5 da tarde, no estádio Cristo Rei, lá em São Leopoldo. Esse é o primeiro jogo da final. O mandante será o Aimoré. Na outra semana, no sábado, dia 28 de outubro, com o horário ainda a ser definido pela Federação Gaúcha de Futebol, será a vez do São José jogar em casa, no Pasto Areia, contra o Aimoré. E aí nós teremos o campeão da Copa Paulo Santana. Lembrando que na segunda-feira que vem, nós teremos a presença, não dá para dizer, mas teremos ela num local especial aqui, o troféu que o campeão da Copa Paulo Santana levará para casa, ou o Aimoré ou o São José. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde, nós teremos ao vivo o sorteio da arbitragem, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, que você acompanha aqui na fanpage do canal Futebol Gaúcho. Então, quinta-feira, 3 da tarde, ao vivo, direto lá da sede da Federação Gaúcha de Futebol, o sorteio da arbitragem. Com um detalhe, será o sorteio para a primeira final. E aí, na outra semana, também na quinta-feira, nós teremos aí o sorteio para a segunda partida da final. E aí nós teremos a definição dos árbitros da Copa Paulo Santana. Aliás, nós falamos aqui da Copa Paulo Santana e o nosso convidado, que vai entrar ao vivo aqui no Futebol Gaúcho, acabou de jogar essa Copa Paulo Santana, ele que começou a carreira no Grêmio e agora estava jogando pelo Cruzeiro. Vem para cá, por favor, Leanderson, jogador revelado pela base do Grêmio. Tudo bem, Leanderson? Bem. Obrigado pela presença, fica à vontade aí conosco. Aliás, você começou com que idade no Grêmio? Você chegou menino ainda, né? Comecei no Grêmio em 92, com 11 anos, e saí em 2005, já em meados de final de janeiro, né? Não tinha começado ainda o gauchão, e aí fui pro Sport Recife na época. Conta pra quem tá em casa te assistindo aí, como é que você começou no futebol? Porque já tinha no sangue isso. Na realidade é do sangue. Meu pai, Jorge Leandro, jogou no Grêmio, né? Na década de 70, 80, né? Subiu novo na época do Tele Santana, teve uma lesão nova e aí, né, ocasionou que a carreira dele foi interrompida cedo. E aí nisso, na realidade ele não queria que eu fosse jogador de futebol, né? Quem me levou mesmo para jogar foi minha tia, a mãe do Clayton. O Clayton é meu primo, né? A mãe dele, irmã do meu pai. Foi escondido do teu pai? Ela levou escondido. Era primeiro salão, futebol de salão, e depois ela me levou pro Grêmio escondido, né? Que o Clayton também jogou na categoria de... Mesmo sendo profissional pelo Inter, mas jogou na categoria do Grêmio. Então ali começou por ela, né? Aí depois, normal, né? Pelo gosto do futebol, ele pegou e aí minha carreira foi dentro do Grêmio, que eu devo muito a ele como pessoa hoje em dia ao Grêmio, né? A instituição, porque passei muito lá dentro, mais que na minha própria casa mesmo. Tua formação, né? Toda. De certa forma, foi pelo futebol. E aí virou, você jogou em diversos lugares e acaba jogando uma Copa Paulo Santana pelo Cruzeiro, com o Clayton, teu primo, sendo teu treinador. Isso. Depois de muitos anos, né? Não jogando no Rio Grande do Sul. Na realidade, joguei no Grêmio, em 2009 tinha uma passagem pelo Juventude, e aqui no Sul não tinha jogado mais nenhum clube, né? Esse ano eu estava, desde o ano passado, no Asa de Arapiraca, né? Disputei o Alagoano, Copa do Brasil e a Série C. E aí teve esse convite agora, né? Nos últimos dias de inscrições, e aí eu fiz... Era o quarto jogo, ontem foi o quarto jogo que eu fiz com a camisa do Cruzeiro. Muito triste pela saída, mas feliz pelo trabalho que lá foi feito. Eu acho que o Clayton conseguiu botar a metodologia dele, né? E um grupo que foi formado, né, na hora, assim, pode ser do campeonato, e deu muita conta do recado. Treinador formado no futebol do Rio Grande do Sul, com um jogador formado no futebol do Rio Grande do Sul, filho de um outro jogador formado no futebol do Rio Grande do Sul. O que passou na tua cabeça agora nessa volta, ter esse contato de novo com o futebol praticado aqui no Sul e a diferença que ele tem para, digamos, para a maneira de se jogar no resto do Brasil? Primeiro que foi um prazer, né, ter esse privilégio de voltar, né? O dinamismo, né, e a entrega, a força aqui é muito grande, né, disposição.
Isso aí se diferencia do resto do Brasil, não tem como. Eu vi agora, mesmo sendo uma copinha, né? E acredito que no gauchão, da mesma forma, para mais, né? Porque a qualidade, com certeza, aumenta um pouco mais. Mas feliz de ter voltado. Você falou em dinamismo, né, da maneira, daqui a pouco, até da velocidade que se coloca no futebol. Isso tira um pouco daquela lenda que antigamente se falava do futebol do Rio Grande do Sul só de força, né? Não, futebol é pensado, futebol também tem a questão tática. O Clayton trabalha muito isso com você. Com certeza. O Clayton trabalha muito isso, a parte tática, como eu falei, a velocidade, a qualidade de jogo, né? O jogo apoiado, que hoje em dia se fala muito, né? Então, a qualidade que ele trouxe para o grupo e o pessoal conseguiu abraçar bem, mesmo sendo o pessoal um grupo jovem, né? Eu cheguei, eu era o mais experiente, 35 anos, mais novo, né? Não parece, mas tem 35 anos. E pegou uma garotada ali de grande qualidade e que deu conta do recado. Tu planeja o que de carreira agora? Não, na realidade, pretendo jogar mais um ano, assim, né? Se possível, jogar um gauchão, né? A expectativa agora é que esperar aí, descansar um pouquinho, ver o que aparece aí para, de repente, disputar um gauchão, já que o último que eu disputei foi em 2004. Em relação ao Leanderson, que começou no Grêmio, para o Leanderson agora, com 35 anos, mudou alguma situação de posicionamento para ti? Não, na realidade, Deus me deu esse dom na parte física, então ainda me cuido bastante. Então, na realidade, o que mudou mais que, né, antigamente era um pouco mais afoito, com essa experiência que a gente vem trazendo durante a carreira, a gente consegue, né, ter mais tranquilidade na hora do jogo e passar isso para o resto dos companheiros também. Teu pai te dava muito pitaco, assim? Na realidade, muito conselho? Muito conselho e muita dura, né? Normal, né? E ele foi um craque de bola, né? E uma posição totalmente diferente. Ele era um meia, muita habilidade. Ele era um construtor. E eu caça-craque, então já sabe, né? Então, mas dentro do que eu esperava dentro do futebol, eu sou muito feliz, muito grato a Deus, primeiramente, porque no que eu tinha desde criança, o meu sonho era jogar no Grêmio, e eu consegui, com mais 100 partidas com a camisa do Grêmio. E eu tinha um sonho de jogar na seleção também, mesmo que foi na Sub-17, mas eu tive esse prazer de cantar o hino com a camisa da seleção. Mas isso é importante porque a categoria de base no futebol do Rio Grande do Sul é muito forte, né? A gente vai pegar dupla Grenal, o interior está voltando com força de novo, então já te dá aquele senso de competição desde muito cedo, né? Não, você jogou um clássico Grenal, imagina o menininho. Vários, com pressão das famílias ali, aquela coisa, era muito, muito gostoso, muito gostoso. E eu acredito que aconteça ainda isso aí, né? E o Grêmio foi a base de tudo. Acho que o Grêmio ali forma, tanto o Grêmio quanto o Inter, como os times do interior aqui formam, com certeza, grandes jogadores e para a vida, grandes cidadãos também. Qual foi o teu primeiro momento com o teu pai que te dava duro e que não queria que tu fosse jogador? O primeiro momento que realmente ele aceitou e viu que é o que tu ia fazer mesmo da vida? Não, na realidade, que ele aceitou mesmo, acho que foi logo depois que eu fui convocado para a seleção. Que aí ele falou... Viu o cara de verdade. Com 15, 16 anos, ele falou, opa, alguma coisa ele tem. Eu não estou vendo essa qualidade, mas alguém está vendo alguma coisa. Ele não ia te ver jogar? Ia, não, às vezes muito escondido, né, na realidade. Às vezes nem falava que ia, quando eu estava num cantinho lá, e depois ele queria comentar sobre o jogo, o que eu tinha feito de errado, tudo. E eu acredito que o meu crescimento no futebol e eu ter dado continuidade foi muito por causa dele, pela essa cobrança que eu tive dele, com certeza. Mas legal essa relação que tu tinha com a tua tia, né? Porque a tua tia acreditou o tempo Não, com certeza. Ela que acreditou, ela que apostou, e até eu estava brincando, que ela estava agora todos os jogos, ela vai, né? Tava lá gritando, continua acompanhando, estava lá gritando ontem também. Ela pode ter mudado a tua vida. Com certeza. O destino, ela que com certeza faz. Já teve um presente especial para tia nesse tempo? Já, com certeza. A primeira sempre foi dela. Seleção, todas é a primeira dela, sempre. O pensamento é sempre na tia. Como é o nome dela? Yara. Tá. Agora, Leanderson, a gente está já agradecendo a tua presença aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Eu queria que você desse uma olhada para a câmera lá e conversasse com aquele menino que está no outro lado lá, de repente, com os mesmos problemas que tu tinha lá no início, porque às vezes o pai não acredita, ou o pai não quer que seja jogador. Se bem que isso mudou muito de um tempo para cá. Sim. Teu pai talvez se preocupasse porque ele também tinha sido jogador. O que esse menino tem que pensar para que ele tenha essa cabeça no lugar e consiga seguir na carreira? Na realidade, falar para esses meninos que estão aí atrás é o querer. Tem que querer muito. O futebol, mas não deixar de estudar, de suma importância, né? Ainda mais hoje, né? Mas eu acho que é o querer, a persistência, né? Não deixar de acreditar nunca, porque futebol é difícil, é complicado, não é fácil, mas tendo força de vontade e buscando isso, com certeza que vai colher os frutos no decorrer da caminhada. Leanderson, jogador revelado pelo Grêmio, aliás, né? Repetindo, né? Filho de jogador, o pai dele formado no futebol do Rio Grande do Sul, o Leanderson formado no Rio Grande do Sul e quis o destino que ele jogasse agora com o primo dele, o Clayton, formado aqui também no Rio Grande do Sul. Agradecer a tua presença e passar aqui as tuas mãos, um kit lá da COD Barbershop, um abraço para toda a equipe lá
capitaneada pelo Fernando, todo o pessoal da COD. Obrigado pela parceria. E aí tu leva para casa aí, pode ter certeza que tu vai gostar, viu? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Leandro, presente conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Vamos para a rua porque tem uma matéria especial com a Júlia Goulart, porque nós estamos, dentro do possível, mostrando um pouco mais do que funciona internamente na Federação Gaúcha de Futebol. Aí nós apresentamos o presidente Chico Noveleto, nós apresentamos o auditório da Federação, o auditório do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, falamos sobre a Comissão Estadual de Arbitragem, abraço lá para o Luiz Fernando Gomes Moreira. Nós tivemos árbitro, por exemplo, aqui do Gauchão, formado aqui no Gauchão, o Anderson Daronco, apitando o jogo decisivo da Argentina com o Equador nas eliminatórias sul-americanas. E a Júlia Goulart agora vai mostrar mais 2 departamentos fundamentais no funcionamento diário da Federação Gaúcha de Futebol. Júlia Goulart. E caminhando aqui por dentro da Federação Gaúcha de Futebol, eu descobri que tem representante da CBF aqui dentro. E essa representante é a Josi. Josi, bem-vinda ao canal Futebol Gaúcho. Vamos conversar sobre tudo que tu faz aqui. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês, apresentando um pouquinho do nosso trabalho, na verdade da nossa equipe, né, que a gente é uma equipe que representa a CBF aqui. A Josi trabalha no protocolo da CBF e ela vai nos contar o que é esse trabalho de protocolo, o que envolve, o que ela tem que fazer, onde tu tem que fazer, com quem tu tem que fazer. Na verdade, o protocolo é estabelecido pela CBF e é um protocolo de imprensa e acesso ao gramado, né? A gente cuida geralmente do que envolve a parte do entorno mesmo do campo de jogo. E isso inicia desde o credenciamento da imprensa, que vai poder fazer a cobertura daquele jogo, até diretamente as pessoas que estão ligadas ao espetáculo, que é os jogadores, as comissões. Por mais que a gente tenha um pouco acesso, a gente acaba envolvendo um pouco essa questão com eles também. E tu cuida de cada detalhe, né? Tu me disse que 1 minuto de silêncio, no quantidade de crianças, se está perfilado, o horário. Essa questão de ter um pouquinho mais de regra, às vezes é um pouco mais difícil. Como é esse teu contato com os profissionais dos clubes que são os responsáveis por coordenar os horários, as crianças, e também os profissionais de imprensa, que tu tem que cuidar colete, né? Levar colete, buscar colete? Existe uma série de regras, na verdade, estabelecidas numa diretriz que a CBF nos passa e a gente só faz cumprir no dia das partidas. E aí essas questões a gente tem que acertar tanto com o pessoal do futebol dos clubes, quanto com o próprio pessoal do marketing, que também é bem envolvido nessa questão, e além da imprensa, que a gente acaba ficando meio que vilã deles, porque a gente tem que cobrar algumas atitudes que até pouco tempo não eram cobradas. A imprensa tinha um poder, uma liberdade maior, digamos assim, para atuar, e daí foram determinadas algumas regras e a gente faz cumprir, e aí às vezes a gente é taxada de chata. E a questão dos coletes que tu tem que levar e buscar, enfim, tudo acaba te dando aquela dorzinha de cabeça. Tem algum episódio, assim, que te deixa, que te vem à tua cabeça de algum problema maior que tu tenha enfrentado, assim, de como tem um papel de cobrar mais, acaba sendo bem vilã, né? Na verdade, existem detalhes que para os profissionais que estão lá podem não fazer diferença, mas para a gente é bastante cobrado e é por isso que a gente cobra eles também. A questão do colete estar visível, isso a gente enfrenta muito. Aqui no Rio Grande do Sul é bem frio, então eles chegam cedo no estádio, está calor, colocam o colete por cima da camiseta simples. Aí depois esfria, eles botam a jaqueta por cima e aí a gente não consegue identificar quem é a pessoa. Na verdade, o colete é a identificação, alguns profissionais a gente já conhece, outros não, então a gente só vai conseguir identificar se ele tiver com o colete. E na questão dos recolhimentos também, às vezes a gente está atrás do colete, falta o número tal, a gente pergunta para um, para outro, deixei com fulano, tal. Quando vê, às vezes eles se estressam um pouquinho dessa nossa cobrança, mas é o que a gente tem que fazer lá. E para encerrar, acima de qualquer coisa, tu é uma mulher e tá num ambiente de estádio. Né? A gente sabe que ainda assusta, o pessoal ainda fica meio assim, às vezes eles faltam um pouco de respeito. Como é a tua relação com a torcida, com os profissionais de imprensa, com os diretores? Tem um episódio na tua vida profissional de falta de respeito, de intolerância, de discriminação por tu ser mulher? Na verdade, com os torcedores a gente evita muito, assim,
às vezes eles falam alguma coisa, mas a gente procura parecer que não é com a gente, né? A gente evita ao máximo esse contato exatamente para não procurar situações que vão deixar a gente mesmo desconfortável. Mas a questão do machismo a gente ainda percebe muito, impera bastante. Eu escutei alguns dias atrás que aqui no Rio Grande do Sul é a única equipe de protocolo do Brasil que são 2 mulheres. E aí eu fiquei pensando comigo, mal sabe ele que na verdade é uma equipe de 4 mulheres. Então, na verdade, não são 2, são 4 que fazem o trabalho. E a gente procura sempre fazer da melhor maneira para que a gente pare de ser taxada de que a gente não pode estar lá por ser mulher. E no dia do jogo, qual é a tua logística? Quanto tempo tu sai antes? Que hora tu volta para casa? Nós temos que estar no estádio preparando a entrega dos coletes dos credenciados com 3 horas e meia de antecedência. E com 3 horas a gente começa essa distribuição. Após o final do jogo, nós temos que aguardar todos os profissionais pararem de trabalhar. Às vezes a gente está passando, eles já nos alcançam, alguns às vezes estão no ar, a gente não consegue fazer isso. Então, às vezes é 1 hora, 1 hora e meia após o jogo, a gente ainda está no estádio para conseguir fazer esse recolhimento total aí. A Josi tem um monte de colete lá na sala dela e é para lá que a gente vai agora, para ela nos mostrar um colete bem especial que repercutiu o Brasil inteiro. E ainda sobre o trabalho da Josi lá com a CBF, aqui estão os coletes que ela usa para os funcionários do clube, para os de TV e os de rádio. Esse aqui ela vai ter que me dar uma ajudinha. É o colete do Jairo Cuba, o colete que ficou famoso no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro lá no Mineirão e a CBF providenciou. Aqui o colete do Jairo, nosso querido repórter. Tá aqui, tá prontinho. Jair vai receber esse colete e não vai mais ser motivo de chacota na internet. Feito isso, isso é a Josi contando tudo do seu trabalho lá na CBF. Josi é um pedacinho da CBF aqui dentro da Federação Gaúcha de Futebol. Tudo contigo, Bagé. Em 1996, surgia a Dr. Clean, pioneira na implantação de um sistema de saúde com gestão integrada. Hoje, a empresa conta com 9 unidades próprias, 1.600 serviços credenciados de atendimento, 60 mil beneficiários em saúde ocupacional e 100 mil pessoas em planos de saúde. E o que ela quer para o futuro? Continuar promovendo qualidade de vida, com dedicação e inovação para seus milhares de clientes. Dr. Clean, planos de saúde familiares e empresariais. Caminhando pelas dependências aqui da Federação, agora eu vou apresentar para vocês tudo o que acontece aqui, ó, no Departamento Profissional de Futebol. E para conversar sobre o Departamento Futebol Profissional da Federação, Clóvis Martins, que é o assessor aqui desse departamento. Bem-vindo ao Vamos de novo. Vamos de novo. E para conversar sobre o Departamento de Futebol Profissional aqui da Federação, Clóvis Martins, que é o assessor do departamento. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Clóvis. Obrigado. Satisfação de falar com os telespectadores do canal do Futebol Gaúcho. Parabéns pela iniciativa também da Federação e de vocês. E estamos aí preparando as competições. Primeiro, o Clóvis vai começar nos contando quais são as demandas do departamento aqui, o que vocês são encarregados de fazer, quais são as principais funções daqui. Certo. Bom, o Departamento de Futebol, ele organiza todas as competições da Federação Gaúcha. A principal competição é o Gauchão, o Campeonato Gaúcho, que tem mais mídia, maior evidência. Então, nós fazemos primeiro o congresso técnico, reunindo os representantes de todos os clubes, geralmente vêm os presidentes dos clubes. Então, nesse congresso técnico se define a fórmula da competição, se define a tabela da competição, os clubes dão sugestões, sempre tem adaptações e atualizações no regulamento da competição, sempre tem alguns assuntos que os clubes colocam, e isso vai para regulamento, vai em tabela. Essa tabela sempre da competição tem que se observar um equilíbrio técnico, para que os clubes joguem o mesmo número de partidas em casa e o mesmo
o número de partidas fora, para que clubes evitem que tenham excessiva quilometragem de viagens em relação a outros. Então, procura-se fazer com que o interesse de todos seja resolvido. Agora, na Paulo Santana, nós tivemos um episódio que foi a desistência de alguns clubes. Passou por aqui a remontagem da competição? Sim, essa foi uma competição bastante difícil de organizar, porque no início da competição, em torno de 20 clubes manifestaram interesse. E a partir do momento que nós elaboramos tabela, organizamos a competição, alguns clubes acabaram, infelizmente, desistindo por problemas financeiros, né? Muitos clubes com bastante dificuldades aí pelo interior do estado. E aí tu tem que fazer novamente, tem que refazer a competição, redividir os grupos para que haja esse equilíbrio técnico com o que a gente falou aqui, para que os clubes joguem o mesmo número de partidas em casa e fora, para que os clubes não viajem excessivamente, alguns clubes em relação aos outros. Então, para que haja esse equilíbrio técnico, a gente a Copa Paulo Santana tivemos que refazer umas 2 ou 3 vezes a competição. Mas, felizmente, a Copa acabou dando uma volta por cima, porque está bem emocionante, os clubes que estão participando estão bastante satisfeitos, tá bem legal a competição. E nesse congresso técnico aí vocês decidem como vai ser o rumo da competição. E aí todos os clubes têm que concordar com tudo. Exatamente, o Congresso Técnico ele é bastante democrático. Todos os clubes apresentam sugestões e o que a maioria, a sugestão que é aprovada pela maioria é que acaba sendo realizada na competição. A demanda aqui do departamento é sazonal? Tem algum mês que tu trabalhe mais? Tem algum mês que tu trabalhe menos? Sim, tem alguns períodos do ano em que tem bastante atividade. Por exemplo, no ano passado, neste ano foi o mês de abril, porque o Campeonato Gaúcho, o Gauchão, estava em andamento. O campeonato da divisão de acesso, em que 2 clubes ascendem para o Gauchão do ano seguinte, estava começando e, ao mesmo tempo, já tem que começar a preparar o campeonato da segunda divisão, em que 2 clubes sobem para a divisão de acesso. E, simultaneamente a isso, também as categorias de base têm as suas competições tendo início nessa fase do ano. Aí acumula todas as competições junto. Tá aí, deu para perceber que é bastante movimentado aqui o departamento de futebol. Clóvis, muito obrigado. Prazer entrevistá-lo e mostrar um pouquinho mais da federação. Obrigado pela oportunidade de me comunicar com os torcedores gaúchos e, novamente, parabéns pela iniciativa do canal do Futebol Gaúcho. Tá aí o Clóvis, o assessor aqui do departamento de futebol da Federação Gaúcha. Valeu, Júlia Goulart. Grande abraço para o Clóvis, abraço para a Josi. E nós apresentamos aí mais 2 profissionais que cuidam de 2 setores fundamentais dentro lá da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Então, porque por vezes, né, acaba acontecendo de o presidente Noveleto fala bastante, muita entrevista com Luciano Oxman, muita entrevista com Nilo Job, e por vezes acabam os outros profissionais que trabalham também em setores importantes da federação, acabam praticamente não sendo lembrados. Abraço, Clóvis, e beijo, Josi. Muito obrigado aí por concederem, né, minutos aqui para o canal Futebol Gaúcho. Vocês estão vendo que eu estou próximo das camisetas aqui, né, da nossa coleção. E bem à frente, ó, tá um dos classificados aqui para a Copa Paulo Santana, para a final. É claro que eu estou falando do Esporte Clube São José. Aliás, abraço especial para o Jax, né? O Rafael Jax, técnico do São José, que já chega na primeira final como técnico de um time profissional. Deixa eu aproveitar aqui para mandar alguns recados, mandar um abraço, agradecer a audiência. O Everton Silva de Canoas, o Elivelton Portelinha lá da minha terra, de Bagé, Daniel Rolim de Rio Grande, o Vanderlei Foscarini de Flores da Cunha, que pergunta sobre o Jael. Bom, está se falando em inscrever na Libertadores Cícero, daqui a pouco pode ir o Christian, uma dúvida entre o Jael e também o Patrick. E respondendo essa tua pergunta, Vanderlei, eu já falei lá na Rádio Bandeirantes, o Christian não joga há muito tempo. O Patrick joga há pouco tempo. E o Jael, acho que ainda não jogou, mas vamos lá. O Valdecir Cleman, de Mondaí, Santa Catarina. O Lucas Medina, lá do Alegrete. A Rubiane Adams, o Alex Ferreira. O José Luiz Rans, que manda abraço para o Mabilha. Vamos entregar o abraço do José Luiz Rans. Grande abraço lá para todo o pessoal que conduz, que cuida lá do perfil Divisão de Acesso, @Divisão de Acesso, lá no Twitter. Muito obrigado pela parceria de sempre. O Fábio Cruz, de Cidreira, que é a praia preferida do João Batista Filho, e o Jeff Camisolão, meu amigo lá da TV Restinga na Web, lá do bairro Restinga. Vamos falar agora das competições nacionais? Nós tivemos na segunda-feira da semana passada o Internacional ganhando dentro de casa clássico gaúcho da Série B. O Inter fez 1-0 no Brasil de Pelotas, depois na sexta-feira ainda pela Série B o Juventude perdeu em casa no Alfredo Jaconi
para o Londrina pelo placar de 2-0. E no domingo, pela Série A, o Curitiba ia empatando com o Grêmio lá aos 47. O Grêmio achou um gol e venceu pelo placar de 1-0 o Curitiba. Vamos para a próxima tela, onde nós temos a classificação. Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando que hoje, segunda-feira, ainda tem o jogo para o complemento da 28ª rodada entre Santos e Vitória. E isso pode mexer diretamente na tabela de classificação. O Corinthians é líder com 58, o Grêmio é o segundo com 49 pontos. Na próxima rodada, quarta-feira, às 9h45, lá na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo, jogarão Corinthians e Grêmio, podendo o Grêmio diminuir ou permitir que o Corinthians abra mais vantagem no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos para a tabela de classificação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o líder com 57 pontos ganhos, seguido do América com 54, o terceiro é Paraná com 52, o quarto é o Ceará com 51. O Juventude, no momento, é o sétimo colocado, tem 45 pontos ganhos, e o Brasil de Pelotas ocupa a 10ª colocação com 37 pontos. Na terça-feira, amanhã, 7h15 da noite, jogarão lá no Estádio Municipal de Varginha o Boa Esporte contra o Internacional. Também amanhã, só que às 8h30 da noite, jogaço, Brasil de Pelotas no Bento Freitas receberá o América de Minas. E ainda amanhã, 9h30 da noite, no Serra Dourada, o Goiás jogando contra o Juventude. Lembrando que esse jogo, Goiás-Juventude, é uma reedição da Série B, da final da Série B de 1994, quando o Juventude foi campeão, na época com a Parmalat, e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós temos a classificação, o Inter líder, sobrando dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Grêmio sonhando com algum tropeço e agora o confronto direto com o Corinthians. Vamos para mais uma matéria? O João Batista Filho conversou com Edu Pesce, que hoje é gerente executivo do Brasil de Pelotas, mas ele vai falar muito, principalmente, sobre o plano sócio-torcedor para fomentar o futebol entre os torcedores do Brasil de Pelotas. JB. O papo agora é com Edu Pesce. O cara que tem trajetória no Inter, no Juventude, Riboc e ultimamente no Brasil de Pelotas. Tem até um belo quadro aqui do capitão Leandro Leite, aqui atrás. Bom, mas eu quero começar contigo falando sobre o plano de sócios do Brasil. Como é que está o torcedor chavante nessa Série B, fazendo boas campanhas agora com o Klemer? Edu. Bom, primeiramente, obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui, é um canal importante hoje de divulgação do futebol do interior, estamos precisando muito desse tipo de ação, né, de atuação, digamos assim, da imprensa se voltando às informações do interior. Realmente temos trabalhado de uma forma intensa aí, numa manutenção e ampliação do nosso quadro de sócios, né? A torcida do Chavante é conhecida, né, a maior e mais fiel do interior, e a gente sabe que à medida que a gente evolui nas nossas questões de serviço, o nosso futebol e agora jogando uma Série B, obviamente isso traz uma importância muito grande. E com isso a gente vem evoluindo a melhoria na prestação de serviço, aumento de benefícios e com isso também a gente amplia o nosso quadro de sócios. O torcedor do Brasil tem a possibilidade de desfrutar do Chavante de Vantagens. Explica pra gente como é que é esse programa. Olha, essencialmente ele é voltado para ter benefício aos nossos associados. Hoje nós temos em torno de 31 empresas, né, de vários segmentos e todas elas apresentam ao nosso associado em dia benefícios de descontos, né, a tipos de serviços específicos e exclusivos ao nosso associado. É o sócio em dia obtendo no seu dia a dia a percepção de desconto para poder ajudar no pagamento da sua mensalidade. Vocês têm um número exato de quantos torcedores do Brasil de Pelotas hoje são sócios do Brasil? Nós temos hoje em dia 4.282 sócios. 4.280, isso para Pelotas é fantástico. Exatamente, a nossa meta é, obviamente, como todos os clubes necessitam, né? Mas hoje com a nossa reforma do estádio, com a ampliação no serviço que nós estamos fazendo, o nosso ideal, digamos assim, ou o nosso desejo nesse momento é que pudéssemos terminar o ano em torno de 6.500 associados. Mas a gente sabe que tem um potencial muito maior, o Brasil vai se manter aí na Série B e a gente sabe que a partir do próximo ano a gente vai poder chegar aos 10 mil, que é o que a gente deseja e é o que a gente sabe que a nossa torcida tem força para fazer isso. O quanto que o Klemer está sendo importante nessa melhora de desempenho que teve o Brasil de Pelotas recentemente? Olha, são tipos de trabalho ou são segmentos de trabalho diferentes, né? O Klemer agregou com a sua comissão técnica algumas mudanças no dia a dia, certo? E a gente, não de forma nenhuma desmerecendo, sem falar tudo que foi feito pelo Rogério, eu até não tive o prazer de poder conviver muito tempo com o Rogério Zimmermann, que foi justamente na transição dele que eu estava chegando, mas a trajetória, as conquistas, tudo que ele deixou no Brasil de Pelotas é inegável
a história do clube, né? A ascensão, a Série B, ao gauchão na Série A. Então, tudo isso foi um legado deixado pelo Rogério e que hoje o Klemer vem implementando a sua maneira de trabalho e o resultado tem aparecido à medida que a gente vai tendo. Ainda temos muita dificuldade, temos ainda uma condição de uma busca de manutenção da Série B e a gente espera, assim, com tudo isso, o nosso torcedor ao lado, que tem feito nas últimas partidas, o nosso torcedor tem estado no estádio, aproveitando as promoções que temos feitas aos associados, podendo comprar um ingresso e o check-in por um preço acessível. A gente sabe que vai fazer essa luta aí até o final do ano e nós estaremos sim na Série B do Brasileirão do ano que vem. No ano passado, muitas pessoas falavam que era importante o Brasil de Pelotas subir para a Série A, para receber o dinheiro da televisão, completar o estádio, enfim, fazer as obras que necessitava até para melhorar a sua condição financeira. Como é que está esse ano? Qual o planejamento de vocês e como é que estão as obras do estádio? Olha, obviamente, um clube do tamanho do Brasil sempre almeja o que tem de melhor, né? Todo mundo almeja uma Série A, certo? Mas os investimentos também precisam ser adequados e feitos de forma responsável para que o clube possa ascender uma Série A, né? E tenha uma condição de manutenção. Certo? Agora, nós entendemos que o trabalho que vem sendo feito, a oportunidade de jogarmos uma Série B, um dos poucos clubes do interior do estado jogando a Série B, a gente sabe que isso tem uma importância muito grande e é o que a gente espera, é a manutenção da Série B e, bom, aos pouquinhos a gente vai caminhando como tem sido feito, concluindo o estádio, melhorando a nossa prestação de serviço, oferecendo mais ao nosso torcedor, com custos e preços acessíveis e com isso a gente vai trabalhar em busca da Série A no momento certo. Eu tenho certeza que o Brasil vai chegar para poder ficar e se manter e consolidar como um clube ainda maior no estado. Edu, a gente sabe que o Brasil de Pelotas tem investido bastante no seu estádio, fez uma parceria. Como é que está a reforma? Porque o estádio precisava realmente dessa melhoria. Como é que ela está sendo tocada neste momento? A gente já concluiu uma das nossas arquibancadas, né? E agora entregamos a outra parte para a construtora, né? E as obras já estão em movimentação, já estão começando a acontecer. E a gente espera aí que até fevereiro do próximo ano, março do próximo ano, a gente também já tenha uma outra ala da arquibancada pronta. E com isso, as perspectivas para que a gente, a partir do segundo semestre de 2018, comece a trabalhar na arquibancada maior, vamos dizer assim, que é ao lado da Juscelino, que a gente comece a trabalhar já para que aí sim começar a olhar para o clube pelo menos com uma parte do anel já concluída. Mas as obras estão andando dentro da sua característica, dentro daquilo que é possível ser feito e a parceria está consolidada à medida que eles estão trabalhando e entregando cada um dos módulos que são exigidos pelo contrato. Edu, grande abraço, obrigado por nos atender e sucesso lá no Brasil de Pelotas. Eu que agradeço a oportunidade, aproveito aqui para convocar, né, o nosso torcedor chavante. Temos compromissos importantes agora no Bento Freitas e sabemos que com a torcida, com a chavantada do lado, o bicho vai pegar. Estou esperando todo mundo, obrigado pela oportunidade. Aí, portanto, a entrevista do João Batista Filho com o Edu Pesce, ele que é diretor executivo de futebol do Brasil de Pelotas e que agora está empenhado aí nesse processo do sócio-torcedor. Aliás, já que falamos sobre o Brasil de Pelotas, o principal rival do Brasil, o Esporte Clube Pelotas, fez aniversário, né? No dia 11 de outubro, 109 anos. Grande abraço para toda a turma lá que torce para o Lobão de Pelotas, né? E que tem uma das principais rivalidades do futebol do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a presença de todos, a audiência de todo mundo e solicitar que você continue compartilhando e também mandando para cá suas mensagens. E 2 abraços especiais para fechar. Um para o Hernani Campelo, que está aí nos acompanhando também, um dos diretores e um dos caras que eu conheço que mais torce realmente para o Cruzeiro, e para o Felipe Becker, ex-presidente do Aimoré, e com certeza o Aimoré que está na final tem muito do seu trabalho aí, presidente. Presidente uma vez, presidente sempre. Abraço, Felipe Becker. Abraço para todos, muito obrigado, boa semana. Lembrando, né, que aqui no canal Futebol Gaúcho, o futebol do interior sempre é tratado com muita categoria. Tchau!